Nagatoro é um anime ruim? Eu não sei quantas e quantas vezes eu ouvi essa frase nos últimos anos e, consequentemente, acabei dando risada porque, eu sou uma daquelas pessoas que não concorda que Nagatoro é um anime ruim e, bom, eu achei que daria um ótimo vídeo falar um pouco sobre, pra você que não conhece a obra de Nagatoro, é sobre ela que eu vou falar hoje, um anime de romance, considerado por muitas pessoas um anime ruim, ou o anime que romantiza bullying, basicamente. Enfim, vamos nessa, né? Mas pra poder ficar tudo fresco na memória, bom, pra gente se lembrar um pouquinho, deixa eu dar uma pequena sinopse aqui do que é Nagatoro, especificamente pra gente não ficar com uma obra meio confusa na cabeça, né? Nagatoro é uma obra protagonizada por dois personagens principais muito importantes, visto que é um romance, né? Hayase Nagatoro, essa garota que tá aparecendo aí na tela, e Naoto Hachioji, que é esse molequinho de cabelos encaracolados, mais conhecido na série como Senpai. O protagonista da série, o Senpai, é um garoto tímido e com fobia social que tá no segundo ano do ensino médio. Em certo dia, ele é caçoado por uma menina do primeiro ano que zoa ele pra caramba e começa a pentelhar a vida dele depois de um tempo em um clube de artes falido que só ele acaba participando. E basicamente ela começa a aparecer lá todo dia pra poder encher o saco dele. Conforme o tempo se passa, eles começam a se tornar colegas, depois amigos, e conforme o tempo passa, eles começam a se gostar de pouco a pouco, de alguma forma. E sim, essa é a sinopse do anime, e com certeza absoluta, se você olhar só a sinopse pelo lado de fora, as coisas parecem bizarramente estranhas e esquisitas, mas vem comigo que eu vou provar pra você que esse anime não é necessariamente tão ruim quanto ele parece, ok? Eu queria provar isso basicamente respondendo a alguns dos vídeos que falaram que o anime era ruim necessariamente, mas eu pesquisei vários deles em português e em inglês e todos eles eram cheios de piadas e com basicamente nenhum argumento de roteiro que fosse realmente interessante, enfim. Bom, o que eu posso dizer é que nenhum desses vídeos é de fato bom e bem argumentado, então, de um jeito ou de outro, é o seguinte, eu vou pular direto pros meus pontos em si, falando sobre o porquê essa obra é necessariamente boa. Então, eu desenvolvi 3 pontos aqui nesse vídeo que eu quero falar pra vocês, certo? E o primeiro deles é o desenvolvimento. Acho que uma coisa que com certeza absoluta é muito importante em um romance é o desenvolvimento dos personagens. E Nagatoro me chama muito a atenção nesse ponto. Para poder explicar o desenvolvimento do personagem do Senpai e da Nagatoro em si, eu preciso explicar para vocês um pouco da backstory e até alguns spoilers em relação à vida desses personagens. Então, estejam avisados, essa parte aqui do vídeo tem meio que alguns pequenos spoilers para poder dar mais contexto aos personagens. Então, vamos lá. O protagonista da série, o Naoto Hachioji, é um garoto com fobia social, tímido e sem muitos objetivos muito interessantes em sua vida. Se vamos resumir o personagem por completo, ele é basicamente arrastado pelos outros tanto na vida pessoal quanto no geral. Necessariamente dizendo, ele é muito facilmente um perdedor. O Senpai parece fazer parte do clube de artes da sua escola, no entanto lá ele só permanece sem objetivo nenhum. É um personagem que é carregado nas costas pela Presidente, que é uma outra personagem da história que supostamente é a primeira mulher pela qual o Senpai se apaixonou. E é possível ver isso, visto que no começo da história, o Senpai estava fazendo um mangá, e a personagem principal desse mangá, ela tem exatamente a aparência da Presidente. Mais pra frente da história, quando o Senpai começa a gostar da Nagatoro em si, ele muda a aparência da personagem principal pra Nagatoro. Então dá pra poder entender que inicialmente ele tinha uma paixãozinha ali pela Presidente. E a razão pela qual ele se apaixona primeiramente pela Presidente é óbvia, visto a personalidade dela. Ela passa uma visão de força, determinação e coragem, coisas que o Naoto não conseguiria ver em si mesmo. Ele vive sua vida de uma forma estagnada, seguindo um lema de ignorar as coisas que ele não gosta. Coisas desse tipo sempre aconteceram comigo. Eu já sei como lidar com elas. Desviar o olhar, fechar meu coração e só aguentar. Ele se fechou de novo. Deixa ele pra lá, vambora. Por isso, eu nem me lembro direito do rosto daqueles garotos. Sendo assim, ele não tenta atingir nada, ele não tenta viver nada, ele apenas fica fechado no seu mundinho. Apesar de querer ser um grande desenhista, ele basicamente nunca se arrisca. Sendo assim,
um covarde. Nagatoro é exatamente o oposto do que o senpai era desde pequeno. Desde criança, Nagatoro sempre foi uma garota muito atlética e é aquele típico pessoal criado em berço de ouro. Visto que ela era muito esforçada, Nagatoro sempre foi muito boa em tudo que ela fez. Ela fazia corridas de treino, natação, luta, atletismo e até mesmo judô, onde ela era extremamente boa e, segundo ela mesma, tinha talento pra coisa, tendo o objetivo de até mesmo chegar muito alto, talvez até nas Olimpíadas e tudo mais. Até que em certo momento na vida dela, ela foi derrotada por uma aluna que era pior, segundo ela. Uma garota que estava com ela no mesmo dojo e treinava com ela desde criança começou a se tornar cada vez mais forte, até que ela chegou a derrotar a Nagatoro. Segundo as próprias falas da personagem em si, isso daqui aconteceu. A cada luta, ela parecia muito mais forte. Nós continuávamos lutando, até que finalmente eu perdi. Não foi uma luta difícil, foi uma derrota absoluta. Eu não acho que consiga vencê-la de novo. E só de me imaginar perdendo de novo e de novo, minha motivação sumiu. Então, eu desisti. Necessariamente dizendo, se você quer um breve resumo da personagem da Nagatoro em si, ela é uma pessoa que nunca tinha sido derrotada antes. Ela é uma pessoa que não sabe como lidar com o fracasso. Porque necessariamente, já que ela sempre venceu tudo o que ela fez, ela nunca tinha que ter lidado com um cair e tem que se levantar. E de repente, ela não era mais a melhor em tudo que ela fazia. Agora, ela era a segunda. E talvez, mais pra frente, ela se tornasse a terceira, a quarta, etc. Sendo assim, ela desiste do judô e passa a viver uma vida sem objetivo. Agora, por que eu tô falando um pouco da backstory desses dois personagens aqui? É porque o passado dos nossos dois personagens aqui nessa história são importantes e muito mais profundos do que parecem. O Naoto é um rapaz sem motivação. Apesar de ele ter objetivos, ele não se esforça pra chegar nesses objetivos, enquanto que a Nagatoro simplesmente é covarde. Ela fugiu e, apesar de também ter objetivos, ela não tem coragem de alcançá-los. E o momento em que eles se conhecem é muito desconfortável por causa disso. Se você fizer uma rápida pesquisa na internet ou algum estudo online sobre bullying, você vai perceber que pessoas que praticam bullying necessariamente, ou piadas de mau gosto com outras pessoas, não são pessoas que são tão legais quanto elas acham que elas são. Não são pessoas que se acham incríveis ou que se acham superiores. Na realidade é o oposto. Pessoas que carecem de autoestima e de confiança é que geralmente fazem bullying, justamente porque elas precisam rebaixar os outros para que elas possam se sentir melhor. Agora, dando uma olhada na história da Nagatoro, você consegue entender que de diferentes formas, Nagatoro e o senpai se parecem. No entanto, é difícil de aceitar esse tipo de coisa quando ela, desde criança, era uma vencedora. Uma coisa que acontece desde o início da história da Nagatoro em si é que a Nagatoro tenta ajudar o senpai desde que ela começa a sua história. Desde que a história começa, ela tenta ajudar ele a se tornar uma pessoa mais sociável, mais engraçada, a sofrer menos bullying e etc. E isso justamente porque a Nagatoro se enxerga no senpai. Ela enxerga ele como o perdedor que ela também é. E isso faz com que os personagens desenvolvam um interesse mútuo um pelo outro. E por serem tão diferentes assim, e terem personalidades tão diferentes, eles ficarem juntos, ou ficarem um tempo juntos, força eles a melhorarem um ao outro. Parece uma ideia bizarramente esquisita e que claramente só funcionou nesse anime aqui. No entanto, eu não posso negar que foi muito bem escrito. O desenvolvimento de ambos os personagens é realmente muito interessante e eu gosto de como ele começa sem ser necessariamente um romance. É só um personagem com a sua forma de ser forçando o outro a se tornar uma pessoa melhor. O senpai não gosta de certas piadas e se sente incomodado quando falam sobre a aparência dele, coisa do tipo, por exemplo. Então, quando a Nagatoro faz certas piadas, ele acaba tendo que se forçar a se impor pra falar pra ela que ele não gosta daquilo. O seu cabelo também é engraçado demais. Qual é? Anda, devolve, devolve. Senpai? Foi mal. E isso por si só faz com que a Nagatoro também aprenda a respeitar as pessoas. E quanto mais tempo se passa, os dois aprendem um com o outro. A Nagatoro aprende que ser forte não é ser talentoso e nunca perder, basicamente, como ela achava que era. Mas ser forte é ter a coragem que ela deveria ter pra continuar lutando. Os dois personagens começam a se desenvolver e isso entra no segundo ponto da história que eu acho importantíssimo e que essa história faz de forma majestosa, que é a não enrolação. Sabe de uma coisa que quase ninguém comenta em Nagatoro em si? Nagatoro é um romance, basicamente, né? É um mangá de 110 capítulos, onde em todos esses capítulos em si, nós não temos uma única rival
dentro do romance. Nenhuma outra garota aparece durante esses 110 capítulos pra atazanar o senpai. E isso eu falo de pessoas que estejam apaixonadas por ele. Eu já vi muitas obras boas de romance que têm rivais no amor, e que faz com que isso sirva basicamente pra poder esquentar um pouco a história, o personagem decidir entre qual delas ela vai ficar e etc. Porém, Nagatoro não. Ele foca todo o seu começo e muitos dos seus capítulos apenas com esses dois personagens, fazendo com que você entenda desde o início o que é importante. Nós temos 110 capítulos inteiros apenas para o desenvolvimento do Nagatoro e da Senpai, tanto juntos como pessoas também. Eu gosto muito como, por exemplo, isso não necessariamente é feito porque não existem outros personagens, porque se você for parar pra pensar, o elenco de Nagatoro é feito basicamente de 98% de personagens femininas, mas essas personagens parecem humanas de verdade, né? Por exemplo, as amigas da Nagatoro, elas são amigas da Nagatoro, elas conhecem o Senpai e sabem que a Nagatoro gosta do Senpai, então elas simplesmente deixam o cara em paz e não ficam tentando pegar ele de certa forma, assim como em outros animes ruins isso acontece, né? E o melhor exemplo que eu poderia dar disso é a personagem Sunomiya, que é uma personagem que aparece mais pra frente apenas no mangá, ela não apareceu no anime ainda, então isso é meio que um spoiler, eu diria. Mas bom, Sunomiya é essa personagem aqui que aparece no clube de artes mais pra frente, e o interessante dela é que ela já estudou com o Senpai na infância, ou seja, ela é aquela famosa e clássica amiga de infância do Senpai. Ela também gosta de artes, ela acha o Senpai uma pessoa legal, etc, blá blá blá. Ela era o personagem perfeito para ser colocado como rival amorosa pra Nagatoro. E sabe o que acontece aqui dentro desse mangá? Nada. A personagem Sunomiya percebe de cara que o Senpai e a Nagatoro se gostam, e como uma boa amiga e não interesseira, ela tenta dar conselhos pro Senpai. Ela fala pra ele chamar a menina pro encontro, ela dá entradas pra ele, ela dá conselhos pra ele, tentando ajudar o relacionamento dele a dar certo. Ao invés de ser uma personagem que atrasa a história e faz com que tudo vá muito mais devagar, sendo mais uma pessoa que vai se apaixonar pelo Senpai pra não ficar com ele no final, não, ela ajuda a história a andar. Um dos maiores exemplos disso foi um capítulo recente, onde ela deu a dica pro Senpai que eles já estavam muito íntimos e que eles deveriam tentar pelo menos andar de mãos dadas. E sabe o que aconteceu? Graças a essa dica, eles andaram de mãos dadas. E o terceiro e último ponto, que eu acho que é importantíssimo e que é um dos meus favoritos dentro dessa obra aqui: a humanização. Nagatoro humaniza muito bem seus personagens, não apenas pela backstory, mas, bom, por diversas outras coisas que acontecem dentro do anime, como pequenos gestos que os personagens fazem, gestos comuns, como por exemplo o Senpai, que necessariamente é uma pessoa que usa óculos, depois que ele para de usar óculos, mesmo assim ele ainda continua colocando o dedo pra poder tirar o óculos dele, ou então a Nagatoro imitando os gestos do Senpai, porque eles começam a se apaixonar e imitam os gestos um do outro e etc. Sabe uma coisa que me incomoda muito em animes e mangás de romance, cara? É como os personagens em si são vazios. Eles se apaixonam porque sim, eles acabam aparecendo mais como uma casca vazia, sabe? Os personagens não têm sonhos, eles não têm objetivos, eles não têm ideais que eles querem seguir. O objetivo principal dessas histórias é: o protagonista quer pegar a menina bonita que ele gosta e acabou. Ele não tem um sonho pra depois disso, ele não tem um objetivo depois disso, sabe? Não parece real. Não parece que eu tô assistindo um ser humano. Atualmente no mangá de Nagatoro, eu gosto muito da ideia de que há capítulos atrás, nos últimos arcos basicamente, a Nagatoro, tanto quanto o Senpai, admitiram que gostam um do outro. Isso aconteceu basicamente em uma saída em que os dois personagens estavam conversando com seus amigos, o Senpai estava conversando com colegas dele que são homens e a Nagatoro estava conversando com as amigas dela que são meninas, e ambos admitiram que iam se beijar em algum momento, que eles iam namorar em algum momento, mas que isso não ia acontecer agora, porque eles têm objetivos que eles querem cumprir antes disso. Depois de passar tanto tempo com a Nagatoro, por exemplo, o Senpai começou a se tornar uma pessoa mais corajosa, começou a se tornar uma pessoa mais decidida, e então acabou decidindo que ele precisava de um objetivo próprio também, até porque ele não podia ser uma pessoa que simplesmente ficasse se escorando junto com a namorada dele. Ele precisava ser um cara que ganhasse suas próprias lutas, enquanto que a própria Nagatoro em si definiu pra ela um objetivo de que ela só ia beijar o Senpai, que ele só ia dar um beijo nela depois que ela ganhasse uma luta contra a menina que já tinha derrotado ela, ou seja, ela queria superar aquele trauma da infância, para que assim os dois começassem a caminhar em direção aos próprios sonhos. Vocês entendem como a relação desses dois personagens foi inicialmente disso pra isso, e não foi uma coisa forçada, foi completamente orgânico. Enfim, esse é o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, e você concorda comigo? Discorda? Bom, valeu por ter assistido, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!